Olá, pessoal, tudo bem? Passar para vocês agora mais alguns conceitos básicos de revisão do que a gente já viu, para poder aí reforçar um pouco mais o conteúdo, tá? Então a gente vai falar sobre os aspectos naturais dos continentes, que são os nossos objetos de estudo. E quando eu falo de aspectos naturais, eu estou falando de tudo aquilo que foi criado pela natureza. Estou falando de tudo aquilo que foi criado por Deus, tá? Então a gente tem que sempre lembrar da formação geológica. Esses territórios eles foram formados quando? Em que eras? A maioria deles, né, a maior parte do continente americano e do continente africano, eles foram gerados, né, eles foram produzidos nas eras pré-cambriana, portanto um período de grande atividade magmática, tá? Então serão territórios que nós vamos ter o tipo de rocha magmática em bastante abundância, magmática ou ígnea, tá? Nós vamos ter áreas, né, nas áreas mais próximas aos oceanos Pacífico, e Atlântico e Índico, nós vamos ter áreas onde eu tenho tipos de rocha sedimentar, tá? São áreas onde eu vou encontrar relevos de planície, tá bom? Nós vamos ter áreas também no continente americano, especialmente na parte oeste do continente americano, cadeias montanhosas, tá? Essas cadeias montanhosas, elas vão ser formadas em eras recentes, né? Então, elas foram formadas aí na era Cenozoica, portanto, são relevos montanhosos muito pontiagudos, né? Que ainda não sofreram processos de desgaste, ok? Então, o que eu preciso lembrar? De acordo com a era geológica, eu tenho os tipos de rocha e eu tenho as formas de relevo. No oeste do continente americano, na parte oeste do continente americano, eu vou encontrar bastante áreas de montanhas, então Cordilheiras dos Andes, por exemplo, tá? Nós vamos encontrar nas áreas a leste do continente americano bastante planaltos, tá? Que são as nossas serras, por exemplo. Esses planaltos, eles vão ser antigos, eles vão ser desgastados, ok? E eles vão ser áreas estáveis, são áreas com pouca atividade geológica, diferente das áreas montanhosas, onde ainda estão em processo de formação e são áreas onde eu tenho muito abalo sísmico, tá? Nesses relevos, nesses continentes todos, nós vamos encontrar áreas de planícies e áreas de depressão, tá? Tanto no continente americano quanto no continente africano. O continente africano ele vai ser pobre em montanhas, tá? Outro aspecto natural que é bastante importante que a gente precisa levar em consideração é a hidrografia. Quando eu falo da hidrografia, eu tô falando de tudo que é água, tá? Tô falando das águas dos rios, dos lagos, que é lacustre, tô falando dos oceanos e tô falando dos aquíferos. Continente africano, característica particular dele, ele vai ser pobre em rios e lagos, tá? Ele vai ser cercado aí por Oceano Atlântico, Oceano Índico e pelo Mar Mediterrâneo. Vai ter ali alguns aquíferos de pouca importância. Já o continente americano é um continente rico em águas, tá? Especialmente Canadá, muita água congelada. Brasil, muita água em aquíferos e muita água na superfície. É o país que mais tem água no planeta. Vamos ser aí, né? O continente americano vai ser banhado pelos oceanos Pacífico e Oceano Atlântico. Então, são áreas aí que são mais ricas em rios, tá? Importante lembrar que nas margens dos rios é onde nós vamos ter a maior concentração de população ocupando, tá bom? Um outro fator climático um outro aspecto natural é a questão do clima. Então, quando a gente fala do clima, é importante sempre a gente lembrar dos fatores climáticos, tá? O continente americano, ele é o continente que, por conta da sua latitude, né, ele tem uma grande extensão latitudinal, ele vai apresentar todos os tipos climáticos, tá? Diferente do continente africano. Então, é importante que a gente lembre que são vários os climas, né? Nós vamos ter climas desérticos, nós vamos ter tropical, equatorial, polar, nós vamos ter muitos climas. E para eu entender esses climas é importante eu lembrar a latitude, tá? Linhas imaginárias paralelas e lembrar em qual região esses países estão para facilitar o meu entendimento. E aí a gente tem que lembrar sempre dos fatores climáticos, né? Quais são eles? Maritimidade, as áreas que estão próximas ao mar são áreas com baixa amplitude térmica, tá? A temperatura vai ser mais ou menos linear, não vai ter grandes alterações de temperatura. Quando eu falo da continentalidade, estou falando de áreas afastadas dos corpos marítimos, portanto, são áreas que apresentam grande amplitude térmica. Latitude, que eu já comentei com vocês, altitude, todos vocês já sabem que quanto maior é a altura do relevo, mais frio vai ficando.
Massas de ar, então a gente vai ter massas que são úmidas, massas secas, massas quentes, massas úmidas, então a gente precisa sempre observar essas massas para tentar definir qual é o tipo climático da região. E as correntes marítimas? A gente sabe que as correntes marítimas elas têm o potencial de trazer umidade para o continente quanto afastar essa umidade do continente, tá? E por último, vegetação. A vegetação ela está intrinsecamente ligada ao clima, tá bom? Então, áreas mais úmidas são áreas onde eu encontro florestas, tá? Úmidas e quentes, beleza? Áreas que são quentes, mas com menor umidade, vai apresentar aí uma vegetação voltada para campos, tá bom? Nós vamos ter áreas desérticas. Essas áreas desérticas, elas apresentam uma característica que é o ar seco, tá? Pouquíssima, baixíssima umidade. Portanto, se tem baixíssima umidade, você pode ter vegetação que seja adaptada a esse meio, mas em pouquíssima quantidade, tá? Lembrando que as áreas desérticas, elas podem ser quentes ou frias, dependendo da latitude em que ela se localiza. Apanhado geral, depois só perceba quais são as especificidades de cada um dos continentes para você poder aprimorar seus conteúdos. Mas o básico você já tem aqui.